Olá, tem um tempo que eu estou sumida aqui, mas o que eu quero trazer hoje aqui para você, eu quero abrir meu coração. Tem coisas aí que eu fiquei refletindo nesse tempo, né? O tempo que eu fiquei afastada, as coisas que aconteceram também na minha vida pessoal. Eu decidi hoje assim, vou fazer um vídeo diferente. Vou retomar os vídeos, mas de um lugar diferente. Porque hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha história. Tem uma coisa que eu acredito que quando a gente compartilha a nossa verdade, a nossa jornada, a gente inspira outras mulheres também a se lembrarem de quem elas são, né? Todas nós mulheres temos uma jornada, todos os seres humanos. É porque eu estou no lugar de psicóloga, que a minha jornada ela é especial, ela é perfeita. Não, nada disso. Eu sou uma mulher, né? Tenho minhas questões, tenho a minha caminhada. Bom, e o que eu quero trazer hoje, né? Falando do feminino, falando de relacionamento, que é um momento muito importante que eu estou querendo compartilhar com vocês. Eu falei assim, vou falar então do meu casamento, né? Hoje eu sou divorciada há 10 anos já. Eu me casei muito jovem, aos 26 anos. Naquela época eu achava que era a idade acertada, né? Aos 26 tive a Maria Eduarda, logo depois, com 27 para 28 anos, a Duda nasceu. E foi um casamento que foi muito rápido, a gente tomou decisões ali, né, muito rápido naquela coisa da química esquemática, que depois eu fui conhecer, né, através da terapia do esquema, o que que é tal da química esquemática. Aí eu falei assim: "Nossa, se eu soubesse disso antes, eu não teria entrado nessa". E foi, né, foram 3 meses só, de relacionamento para a gente decidir então tomar uma decisão do casamento, né, e foram 13 anos de um casamento aí, e que na qual eu me perdi muito, né, além de ser muito jovem, passamos por muitas questões no casamento, né, de mudanças de vida, de mudanças de estado, enfim, de várias questões, e onde trouxe para a gente, né, muitos conflitos, né? E eu, além de jovem, né, já era psicóloga, mas na época eu não atuava como psicóloga, eu já tinha minha formação. E aí, o que que eu percebo, sabe, que é importante para a gente falar aqui um pouquinho, que eu quero que você deixe também aqui nos comentários, como é que é isso para você? Como é que a gente se perde, né, em papéis, e se a gente tivesse alguém ali para poder pegar na mão, para poder orientar, para poder eu na época eu fiz terapia, né, na época, em alguns momentos ali do casamento, eu entrei em processo terapêutico e foi muito importante, né, enfim. Mas se a gente tivesse ali, né, uma pessoa mais próxima, com mais sabedoria, com mais conhecimento, eu não tive essa rede de apoio estruturada, ou que pudesse me orientar, ou que pudesse me explicar, ou passar comigo as questões. Eu guardava muitas coisas para mim, né? Eu sinto que eu era uma pessoa que queria processar muita coisa sozinha, passava por muitas coisas sozinha e eu não compartilhava também muito, né? Até porque eu estava longe da minha família, então era tudo. Naquela época nem tinha o WhatsApp, essas coisas, né? Era tudo muito, muito distante, né? E então a mensagem, sabe, que eu quero mostrar para vocês é que essa coisa da mulher, do quanto a gente se perde em papéis ali durante o relacionamento, na função de mãe, na função de esposa, e essa esposa ali numa doação para o marido, no olhar, no cuidado muito para a família, a gente vai se perdendo, né? Então, a Raquel que casou era uma Raquel mais sonhadora, mais determinada também, que eu tinha uma determinação enquanto jovem muito grande, mas a gente vai se perdendo, né? E essas partes nossas que são importantes, que motivam a gente, que a gente vai perdendo
e quando eu vi eu estava perdendo o meu brilho, eu estava perdendo a minha identidade, eu estava perdendo o meu meio também, porque como a gente mudou de estado, eu perdi muito das amizades, né, da minha época de escola, enfim. Então eu fui me distanciando disso, e fui me distanciando e foi ficando uma Raquel sem brilho, sem luz, e esse brilho foi apagando, apagando, e eu ali numa doação, num casamento onde esse meu ex-marido era uma pessoa emocionalmente muito distante, né? Então, nosso vínculo, o vínculo que eu deveria ter com ele na época, não era um meu vínculo seguro, não era um vínculo que me acolhia, não era um vínculo que cuidava emocionalmente de mim, que olhava para essa mulher e percebia as questões que eu precisava de fato. Até porque ele também era muito jovem. Eu não venho aqui jogar pedra nenhuma, atacar, nem não é esse o papel aqui, né? O intuito aqui é quanto que a gente se perde, né? E o quanto que a gente, perdendo esse brilho, perdendo essa identidade nossa e fusionando só no casamento, né? E essa individualidade, e o quanto isso me adoeceu, e o quanto isso me fez falta, e o quanto que é, o divórcio, né? Aos poucos eu fui resgatando isso, porque também não é de uma hora para outra que a gente, nossa, agora eu me divorciei, eu, né, vou voltar. Não, essa retomada desse feminino, dessa mulher, porque agora eu também já não tinha mais 20 e poucos anos, eu me divorciei com 40, eu acho que foi com 40, não que 40, 30 e poucos anos, 37, 38. Nossa, já estou perdendo todas as contas já. Também não veio assim, né? E logo na sequência, tá? Acho que foi para 39. Logo na sequência, eu entrei numa outra fase, que foi a fase da menopausa. Imagina uma mulher recém-divorciada, jovem, né? E eu me sentia jovem, espírito bem alegre, divertido, mesmo com todos os processos difíceis, porque também não foi fácil o divórcio, né? Entrando numa menopausa, né? Numa menopausa aos 41 anos. E aí é um outro vídeo que eu posso aqui, se vocês quiserem, eu coloco aqui para vocês, né? Como que é esse processo, como foi o processo da menopausa, enfim. Mas a ideia aqui desse vídeo é para você entender, mulher, que você não está sozinha, porque hoje a gente tem a oportunidade de ter isso aqui, de ter vídeo, de acessar profissionais, de fazer tantas outras coisas. Gente, na minha época não tinha nada disso. Era um deserto, né, que a gente atravessa, e esse trabalho meu com o feminino, ele vem muito desse lugar de eu ter passado por essas situações tão desafiadoras, porque eu estou contando aqui, estou narrando uma história, né? Mas a relação em si, todo o processo em si, ele foi muito difícil, foi muito doloroso. E eu ainda me deparo hoje com algumas questões que vira e mexe, e eu falo assim, nossa, como eu passei por isso e aguentei, como eu passei por isso e sobrevivi, como eu passei por isso e estou aqui, né? E hoje, foi o que eu falei, a gente tem milhares de coisas aí à nossa disposição, livros, vídeos, cursos, mentorias e grupos terapêuticos, qualquer coisa, né? Que traga para a gente maiores esclarecimento, né? Ah, esse relacionamento é abusivo, esse relacionamento é tóxico, ele é um narcisista, ele não é, como é que é? Né? Hoje a rede também está cheia de informação, que a gente também tem que filtrar, né? Mas na minha época não tinha nada disso, né? E foi muito difícil. A palavra que eu falo é, foi difícil, né? E eu quero deixar aqui para você o meu convite para você continuar aqui comigo. Quem está chegando aqui agora, esse é um lugar de psicologia, esse é um lugar de feminino, esse é um lugar de troca, esse é um lugar de acolhimento, esse é um lugar onde eu vou falar de terapia do esquema, vínculos, apego, eu vou falar dos contos terapêuticos também, que é uma parte,
da psicologia, que eu sou apaixonada, que é do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Eu estou muito nesse momento de resgatar isso e querer compartilhar aqui com vocês, tá? Quem não me segue lá no Instagram, fica aqui, Raquel Soares Salgado, vai para lá, tem mais postagem, tem mais coisas. Eu falo também para as mulheres que estão no processo aí de busca de reencontro com o seu feminino, com autoestima, né, nos seus processos de redescobertas, tá bom? Do autoconhecimento, tá? Meu beijo para você.